É interessante como a educação das pessoas muda de tempo para tempo, né? Hoje, por exemplo, você encontra filhos batendo em pais. Você já viu o filho bater em pai? Eu já vi, na rua, chutar a canela do pai e da mãe. Estou falando sério, estou brincando não, tá? Você já viu o filho bater em professor? Eu já vi também. Tem gente dando facada e tiro. Agora, eu me lembro quando meu pai estava me educando, que a gente saía, e o meu pai tinha uns acordos com a gente, né? Então ele não dava bronca em público. Mas quando o meu pai olhava com aquele olhar fulminante, eu já sabia que a coisa tinha ficado feia. E aí eu já começava, né, a tentar amansar, porque a coisa ia ficar feia. E quando chegava em casa, ele chegava assim: agora nós vamos conversar. O papa pegava a cinta e aí o negócio ficava sério. Ficava sério mesmo. Eu não apanhei muitas vezes na minha vida. Eu me lembro de 3 cintadas que eu levei em toda a minha vida. Não fui espancado, graças a Deus. Mas eu dou graças a Deus pelas 3 cintadas, porque elas me ajudaram a entender o valor da disciplina, o valor da justiça, o valor da autoridade. E quando a gente perde o temor de Deus, a gente perde o sentido de justiça, de autoridade, o sentido de respeito, não somente a Deus, mas às pessoas. Se eu não temo a Deus, se eu não respeito a Deus, você acha que eu vou respeitar alguém? E aí a gente vai vendo a sociedade, à medida que o tempo passa, e isso é cíclico na história, a gente vai percebendo de tempos em tempos esses períodos em que o temor do Senhor se esfria, e aí precisam acontecer situações que levem a gente a readquirir esse valor do temor do Senhor. E aí nós começamos a estudar algumas semanas atrás esse texto e aprendemos que o temor do Senhor é a chave de um tesouro. E a Bíblia fala isso nos versículos 5 e 6 do capítulo 33. Depois estudamos a respeito do temor do Senhor, que ele é fruto do conhecimento ou do reconhecimento de quem Deus de fato é. A hora que eu tenho a dimensão da grandeza de Deus, do poder dele, da santidade, da justiça, o temor do Senhor se instala no nosso coração. Quando eu tenho um encontro com Deus e eu conheço a Deus, eu não fico da mesma maneira. Essa santa reverência, esse temor santo está no nosso coração. Terceira coisa que nós aprendemos é que o temor do Senhor é a motivação a buscar santidade. Porque a Bíblia diz, né? Sede santos, porque eu sou santo. E se você serve a Deus e tem um pacto com esse Deus vivo, então você vai buscar essa adequação, ser parecido com o teu Deus, com o teu Senhor, nas suas virtudes, no seu caráter. E nessa manhã eu queria começar a estudar sobre as recompensas de temer a Deus. Temer a Deus traz recompensas. Olha só o que a Bíblia diz a partir do verso 16 até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: é esse o homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água e não lhe faltará, seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos você lembrará terrores passados, onde está o oficial maior, onde está o que recebia tributos, onde o encarregado das torres, e você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha e incompreensível. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas,
seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida, e suas estacas jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhuma das suas cordas. Querido Senhor, dá-nos a Tua graça para compreender a Tua palavra, e aplica, Senhor, esta palavra aos nossos corações. É aquilo que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nesse texto, um pouquinho antes, ele começa: quem pode adentrar a presença desse Deus que é tremendo, que é fogo consumidor, que é chama ardente? E ele diz: olha, aquele que vive da maneira de Deus, e a gente viu isso. E ele diz: olha, quem vive dessa maneira, quem teme ao Senhor e busca viver de uma maneira que agrada a Deus, tem presentes, tem recompensas. E a primeira recompensa está no verso 16: é esse o homem que habitará nas alturas, e seu refúgio será a fortaleza das rochas. Isso aqui é uma linguagem poética do Velho Testamento, mas o que ele quer dizer é o seguinte: olha, uma das recompensas de temer a Deus é que Deus se torna o nosso refúgio. Se de um lado o temor do Senhor nos leva a buscar a santidade, para que possamos permanecer na presença do Senhor, do outro lado nós temos recompensas que acompanham a presença do Senhor na nossa vida, e a primeira delas é que Deus passa a ser o nosso refúgio. Na verdade, essa é a promessa do Salmo 46, verso 1: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ou na outra versão, na hora da angústia. Você sabe decorar esse versículo? Né? Então vamos dizer juntos aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou na hora da angústia. O que a palavra de Deus está dizendo é que, quando nós tememos a Deus, Deus nos coloca na palma das suas mãos. A gente não está num lugar de refúgio, mas Ele põe a gente na palma da mão dEle. E na hora da angústia, Ele não somente está presente, mas como Ele mesmo passa a ser a nossa defesa, proteção, suporte, graça libertadora. Não significa que você não vai passar por lutas e aflições, mas que Ele vai ser a rocha onde você vai estar abrigado. Você vai estar abrigado dos ataques do maligno, das intenções dos que desejam fazer mal. A bênção de Deus estará sobre você, servo do Senhor, e ninguém pode roubar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Há um trecho da Bíblia que sempre marca o meu coração: é a porta que Deus abre, ninguém fecha. Não tem quem, não tem urucubaca, não tem macumba, não tem bencumba, não tem nada. A gente confia na graça de Deus, na graça de Deus, porque você está na palma do Todo-Poderoso. Quando eu comecei o meu ministério, comecei bem cedo, com 21 anos de idade, e a gente não tem tanta experiência, né, com 21 anos, e eu me lembro que começamos a evangelizar uma senhora que na casa dela, ela morava com a mãe, e tinha um terreiro de umbanda no fundo do quintal, e aquela mulher passou por um processo de libertação e de conversão, mas numa certa madrugada eu estava dormindo, e não precisava acontecer isso, não repetiu-se mais isso na minha vida,
mas foi para que eu aprendesse uma lição e para que aquela família também aprendesse uma lição. Eu me lembro que naquela madrugada eu acordei e estava deitado na cama, mas sabe quando você desperta? E aí o Espírito Santo me falou, eu tive nítida percepção: repreende a Satanás. E eu, deitado na cama, repreendi a Satanás, virei do lado e dormi. Quando eu fui para a igreja naquele domingo, chegando um pouco mais cedo dos trabalhos, estava encostando o carro ali no meio-fio, aquela senhora que a gente estava evangelizando, estava na porta da igreja aguardando eu chegar, desesperada. E aí eu disse: fulana, como é que você está? Pastor, você não sabe o que aconteceu. Na hora que ela falou, você não sabe o que aconteceu, me deu um clique. Eu falei: eu sei o que aconteceu. Tal dia da semana, às tantas horas da madrugada, sua família fez um trabalho para me matar, não foi não? Ela falou: fui, pastor. Então, eu estava dormindo, Deus me acordou, eu já repreendi, agora fala para eles tomar cuidado, está voltando tudo. Está indo tudo de volta. Fui embora, entrei na igreja e tal. Quando foi domingo à noite, estava a família inteira da mulher dizendo: pelo amor de Deus, ora pela gente, porque se vier para nós o que nós mandamos para o senhor, está perdido. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente teme ao Senhor, nunca mais aconteceu isso. Eu nunca mais acordei por causa dessas coisas, mas eu aprendi uma lição que vale para a vida da gente em todos os sentidos. Quando a gente teme ao Senhor, eu não preciso temer a mais ninguém, porque o Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Eu me lembro, alguns anos atrás, fui visitar um empresário da cidade e achei muito estranho, porque ele era uma pessoa muito mística. Tinha copo d'água em cima da mesa, tinha uma planta, acho que é aquela Comigo Ninguém Pode, né? Que ficava do lado, e ele dizia: pastor, que bom que o senhor veio orar, porque o senhor olha que está aqui, ó, aqui tem a planta, aqui tem não sei o quê, porque tem muito olho gordo por aí. Pode ter olho gordo, olho magro, eu não estou nem aí, eu tenho Jesus no meu coração. É isso que vale. Ele é o Senhor da minha vida e da tua vida. Quando a gente teme a Deus e serve ao Senhor, Deus nos coloca na palma da sua mão. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente. Não quer dizer que a gente não vai passar por lutas e aflições. Não quer dizer que tem um tapete vermelho jogado no chão e você não vai enfrentar dificuldades na vida. Se alguém disser isso para você, é mentiroso. Porque o crente passa por enfermidade, o crente passa por situações de conflito, o crente tem necessidades financeiras de tempo em tempo. É verdade. Quantos aqui já tiveram lutas financeiras na sua vida? Levanta a mão. Não é verdade o que eu estou falando? Mas tem uma diferença. A gente não entra nessas batalhas sozinho. O Senhor nos sustenta na palma da sua mão. E quantas vezes na minha vida e na sua vida a gente pensou assim: dessa não tenho saída. Quantas vezes você já pensou: dessa não tenho saída? Não é verdade? Que a gente às vezes entra em umas situações e de repente a bênção de Deus vem sobre nós e a gente nem sabe como aconteceu, mas elas se tornam marcas na nossa existência, de que existe um Deus vivo e todo-poderoso, que está ouvindo as nossas orações, que é o Senhor da nossa vida. Então, queridos, andar no temor do Senhor é uma bênção, porque Ele se torna o nosso refúgio e fortaleza, não é? Estou vendo aqui o meu irmão que me mandou um recadinho essa semana, não é? Está numa batalha, procurando emprego, não sei o que, falou: Senhor, está chegando a minha hora, pastor, está chegando a minha hora, me chamaram para uma entrevista, eu nem sei se foi, deu certo, não deu, não tem nada, deu certo? Deu? Aleluia, louvado seja Deus, não é? Mas olha, a gente sabe que a gente está na mão do Senhor, e as coisas vão acontecendo na nossa vida. Não quer dizer que vai ficar rico, não. Tem gente pregando: olha, se você der o dízimo vai ficar rico. Mentira, porque Deus nunca prometeu que vai ficar rico.
Ele prometeu que se a gente servir ao Senhor com integridade, a bênção dele vai estar sobre a nossa vida. E a bênção dele é muito maior do que grana, gente. Se você precisar de recursos financeiros, ele vai lhe dar, porque a Bíblia diz assim: já fui moço, já fiquei velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, porque Deus é quem nos sustenta e nos dá a sua graça. Mas ele nunca prometeu que a gente vai ficar rico, mas ele vai prometer que pelo menos o maná de cada dia vai cair na sua mesa, porque assim ele faz com seus filhos, e não importa de onde venha, Deus vai fazer, porque ele é fiel. A gente está na palma da mão do Senhor. Se você teme a Deus, saiba, você está na palma da mão dele. Ele é a rocha eterna que te sustenta. Segunda coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto, diz o verso 16: terá suprimento de pão e água, e não faltará. Aleluia! A segunda promessa é que ele não somente será o nosso refúgio, como também será o supridor das nossas vidas. E é interessante como isso é verdade. Quantas vezes eu vi em minha vida o suprimento do Senhor em coisas que iam desde do básico até os sonhos do coração. Deixa eu explicar para você algumas coisas. Primeira coisa que Deus faz quando Ele nos dá suprimento, Ele nos dá condição de trabalhar, porque é um princípio da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: quem não trabalha não coma. Esse é um princípio da palavra de Deus. Então como é que o suprimento vem na nossa vida? Vem através do trabalho. E o interessante é que Ele faz isso de muitas maneiras. Ele faz isso com um emprego formal, e Ele faz isso com coisas que são dádivas de Deus que Ele derrama sobre a nossa vida. Eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, e esse irmão tem uma batalha, tem uma filha com um problema de deficiência, de retardo na sua aprendizado, precisa gastar dinheiro com isso, precisa fazer investimentos. Chegou um momento que a filha estava precisando de mais atenção, os filhos de modo geral, de mais atenção, e a mamãe tinha que tomar uma decisão, a decisão de deixar o emprego para cuidar e dar condições desse desenvolvimento melhor para os filhos, e o problema era a grana, né? Como é que ela vai abrir mão do seu trabalho, como é que vai fazer isso? E aí, por fé, aquele homem disse assim: olha, faça, Deus vai nos dar, se é isso que nós precisamos, Deus vai nos dar. E ele participa de um jogo, eu não sei como é que chama esse negócio, é um esporte, né? Aquele que dá tiro e não mata, como é que é o negócio lá? Não é paintball, é? Não é aquele que marca, não, é um que só chega a bolinha lá, que software, aí. E esse cara é muito criativo, e ele quebrou lá o negocinho dele, ele desmontou, montou, arrumou, e aí disse: você sabe mexer nisso, sabe? Sei, então arruma o meu. Eu sei que ele trabalha no emprego dele, e à noite ele chega em casa e fica arrumando esse negócio. Tem fila. Ele falou: pastor, tem fila, tem gente esperando eu arrumar, tá? Porque não tem quem arrume, e Deus está me dando um nicho de negócio. Olha, eu não sei não se eu não vou deixar o meu emprego para ficar com esse negócio aqui. Eu fico pensando como Deus é bom, não é verdade? Então, queridos, o suprimento de Deus vem determinadas, na maioria das vezes é com o trabalho. Deus vai nos dando criatividade, vai nos dando visão, mas e se a gente não consegue com o trabalho? Aí vem o suprimento extraordinário de Deus. Coisas que são imponderáveis, que chegam na nossa mão, pela misericórdia de Deus. Eu não estou falando que você vai ter o imponderável todo dia, a regra é o trabalho, mas Deus é tão bom,
que se precisar chover pão do céu, vai chover, porque foi isso que ele fez no deserto. Eu estava lendo um salmo essa semana na minha meditação, e o salmo dizia exatamente isso: o teu povo não acreditava que o Senhor pudesse supri-los no meio do deserto, e eles estavam reclamando do Senhor, e o Senhor derramou pão do céu, maná que veio do céu, e o povo não acreditava que no meio do deserto pudesse ter água abundante, e o Senhor fendeu a rocha e fez água fresca no meio do deserto para o teu povo beber. E o teu povo não acreditava que o Senhor pudesse suprir de carne. E o Senhor mandou as aves do céu se perderem na sua rota e caírem no meio do acampamento dos teus filhos. Nem caçaram, elas caíram. Eu acho que depois que caíram, começaram a correr atrás delas, né? Então, eu fiquei pensando, né? Daquele jeito que eu leio a Bíblia, eu fico sempre pensando assim, mas caíram. Queridos, eu não sei como Deus faz, mas eu sei que na minha vida eu tenho marcas do suprimento de Deus. O normal é o trabalho, mas quando o trabalho não dá, Deus abre uma porta, Deus faz coisas tremendas. Gente, já aconteceu na minha vida coisas tão extraordinárias, tão extraordinárias. Suprimento, da gente estar orando. Alguns anos atrás eu fiz uma gastroplastia, e fiz em função de uma necessidade. O meu médico me chamou, o meu clínico geral, e disse: olha, o teu rim está parando de funcionar, o teu fígado não sei o quê. Ele falou, quase saí morto de lá. Do jeito que ele deu a ficha, ele disse, é só comprar o caixão, né? Ele falou, você tem que operar, senão você vai morrer, daqui 10 anos você é candidato a transplante disso, daquilo outro. E aí comecei a orar. Naquele tempo os planos de saúde não cobriam esse tipo de operação, e uma irmã de uma outra igreja evangélica estava no culto dela, e no meio do culto, o Espírito Santo falou para ela assim: pastor Pascoal precisa fazer uma cirurgia e você tem que pagar a conta, vai lá falar com ele. Ela liga para minha esposa, naquela semana que a gente estava conversando com o médico, e pergunta: olha, eu estou com vergonha, é um negócio estranho, o pastor está precisando fazer a operação do estômago. Ele falou, tá, e Deus me falou. E sabe, falou que eu tenho que pagar quanto? Você já tem médico? Não, não tem. Eu tenho, vamos cá, vamos lá. E foi a operação. Eu fui a São Paulo, anos depois, e vi o meu irmão. Meu irmão estava morrendo, 180 quilos com 1,60 m. Tão grande, que quando ele ficou na minha casa uns dias, o meu sobrinho, que era pequeno, olhou para ele e disse assim: tio, você engoliu um meteoro? Não deu, todo mundo deu risada, que nem você. Mas era imenso, e não conseguia respirar, não conseguia andar. E aí eu fui pregar num culto, e estavam 2 médicos que hoje são membros da nossa igreja, que a gente conhecia, um deles eu conhecia de longe, o Paulo Nassif, o outro eu não conhecia, que é o Luiz Ernesto. A gente sai daquele culto em Campo Largo para jantar, o pastor da igreja convida para eles jantarem juntos, e aí eu falo para o Paulo Nassif: Paulo, estou com um problema com meu irmão, você precisa me ajudar, veja quanto custa. E o Luiz Ernesto, que é mais afoito, diz assim: ô Nassif, opera o irmão do pastor aí, eu dou o hospital. E aí meu irmão veio de São Paulo, eles cobriram toda a despesa, ficaram no melhor quarto, e Deus ainda me deu a bênção de ganhar os 2 para Jesus, são membros da nossa igreja por causa dessa operação. Deus não é bom? Fala a verdade. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Então, lembra, o temor do Senhor. O que é temer a Deus? Essa reverência, essa busca, esse desejo de andar na presença de Deus, tem recompensa. Nós ficamos na palma da mão de Deus, e Ele é o nosso sustento.
O modo normal é Ele abençoar as nossas mãos. E Ele vai abençoar o teu trabalho. E quando precisar do anormal, Deus vai fazer alguma coisa que eu nem sei como é que é. Daquele jeito criativo de Deus. Daquele jeito maravilhoso de Deus. Esse moço aqui me falou de uma vez, né, que foi a sua mãe que ligou para você? Não foi? Ligou, estava sem nada, esse homem orando, dizendo a Deus, precisa ser hoje, não foi? E o Senhor, ele recebe o telefonema da mãe dele, e a mãe dele tinha mandado um dinheiro para ele que ele precisava naquele dia, que ele estava desesperado. São os recursos de Deus, não tem explicação, é graça do Todo-Poderoso. Agora, presta atenção, você não vai ficar rico não, porque Deus diz, a palavra de Deus diz uma coisa assim: aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. E vou dizer mais, quanto mais o teu coração estiver fixado nos tesouros celestiais, mais Deus pode te dar, porque você não vai se corromper. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, se ganhar dinheiro for o teu tesouro, coitado, você vai viver de maná a vida inteira. Não vai faltar, mas vai ser maná, porque você não está preparado. Porque quando a gente recebe um pouco mais, é porque Deus quer nos ensinar a sermos abençoadores na vida das pessoas. Eu sempre penso assim, se Deus me dá alguma coisa a mais, o que Ele quer que eu faça com isso? E é tão gostoso quando você começa a ministrar e dividir. Tem coisas que Deus faz que chega na minha mão e eu sei que não é para mim, é para alguém que está lá, e de repente chega um pastor que está passando necessidade e diz, já sabia, o Senhor me mandou para ele. E a gente vai repartindo, e queridos, quanto mais a gente tem essa liberalidade de não ser preso às coisas, e a gente teme a Deus. Eu não estou falando para você não ser previdente, eu não estou falando para você não cuidar da tua família, eu não estou falando para você deixar de pagar as contas, não é isso não, eu estou falando de coração, sabe, coração sensível, e diz, Senhor, se o Senhor me deu, eu posso repartir, né? E a gente faz isso com alegria, faz isso com prazer, e a Bíblia fala assim, o que a mão direita fez, a esquerda não saiba. A gente faz porque é a gente, é do coração da gente. E aí Deus olha e diz, opa, esse filho meu entendeu como funciona a dinâmica da fé, então eu posso derramar mais. Passa por lutas, querido? Passa. Estou passando por lutas, você sabe disso. Umas que são difíceis, mas eu estou na palma da mão do Deus vivo. Às vezes ficam balançando lá, Senhor, até a misericórdia. Ele pega ela, vem cá, filho, você não está sozinho, vem comigo. E aí Deus começa, às vezes, ministrar, como ministrou com Elias, porque Ele é o nosso sustentador, o nosso refúgio, mas Ele é o nosso suprimento. E com Elias, quando ele estava desanimado, você lembra o que aconteceu? Ele vai lá para o meio do deserto, e ele está lá desanimado, não tem nem vontade de comer. Deus manda os corvos, né? Não é urubu não, é corvo, tá? É aquele pássaro preto do desenho animado. Ele vai lá, esse é o pássaro ladrão, onde ele vê comida ele pega, e ele vem e coloca no pé de Elias. Aqui, Deus diz assim, filho, está na hora de comer. Marmanjo, Elias já marmanjo, profeta, velho, eu acho que ele era barbudo, na Bíblia não fala, mas eu acho assim, meio desanimado, meio do deserto, vem lá o corvo e diz, papai do céu mandou que está na hora de comer. A hora que ele não estava mais dando bola para o corvo, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus mandou os anjos do Senhor para colocar na boca do homem. Está na Bíblia. E sabe, na minha vida é assim. Tem hora que a gente passa por lutas, mas se Deus é o nosso refúgio, Ele vai mandar. E Ele manda anjos
de carne e osso. Gente, vocês, quantas vezes na minha vida eu fui abençoado por vocês? Não só pelas orações, pela palavra de ânimo, por um gesto, por uma comida, por alguma coisa. Gente, cada vez que isso acontece, eu digo assim: bendito seja o nome do Senhor, porque Ele está demonstrando que Ele é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, e que todo suprimento vem da mão dEle. E então, Senhor, louvado seja o Teu nome. E sabe, às vezes o suprimento não é por causa de grana. O suprimento é suprimento de carinho, de afeto, de proteção, de amizade, de amor, que Deus derrama sobre nós e usa anjos do Senhor. Você já recebeu um telefonema alguma vez? E quando você escuta do outro lado, você tem aquela sensação: foi Deus que mandou essa pessoa ligar para mim. Já aconteceu com você? Então eu quero dizer, foi Deus mesmo que mandou, viu? Não foi coincidência, não. Porque Deus é bom, a misericórdia dEle dura para sempre. Porém, tem um segredo. Eu vou terminar essa mensagem com esse segredo. O segredo é o temor do Senhor. Anda com Deus. Coloca a tua vida na mão de Deus. A Bíblia diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Anda na presença de Deus. Teme ao Senhor. Escuta a voz dEle. Coloca a tua vida em ordem segundo a vontade de Deus. Faz desse Deus um relacionamento. Faz com Ele um relacionamento de vida e fé. E você vai ver a mão do Senhor te guiando. Quando você sabe ou quando você não sabe. Quando você pode e com certeza, e muitas vezes quando você não pode. Quando você acha que não tem esperança, o Senhor está lá, porque Ele é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na vida da gente, na hora da tribulação, na hora da angústia. O segredo é o Senhor. Eu costumo dizer que não tem uma bênção litúrgica que eu possa dar. Eu posso falar as palavras da bênção, mas a bênção é uma pessoa. Anda com o Senhor Todo-Poderoso todo dia da tua vida, porque Ele é quem abençoa. E na medida que a gente vai andando, o Senhor nos carrega na palma da sua mão. Nessa manhã eu queria orar com você. Queria orar uma oração de busca. Falar: Senhor, eu quero estar na palma da tua mão. Eu preciso desse suprimento, que às vezes é muito maior do que dinheiro. É graça, é amor, é solução para diversas coisas. E eu sei que o pastor não pode me abençoar, que a igreja não pode me abençoar, que a única pessoa capaz de abençoar é Jesus. Não é? A única pessoa que pode dar essa criança que deu para você é Jesus, é a única. Não é? E a gente está celebrando com você hoje, com toda a sua família. A única pessoa que pode restaurar o que está quebrado é Jesus. E é assim que Deus faz. Mas tem uma coisa: você vai ter que colocar a tua vida na mão dEle. Você vai ter que entregar a tua vida na mão dEle. Porque ou Ele é o Senhor da tua vida, e você permite que Ele guie você, porque o temor do Senhor está no teu coração, e você sabe que Ele é digno de toda reverência, toda honra, toda glória. E você vai andar cuidadosamente na presença dEle, porque Ele é o seu Senhor. Ou então não funciona. Porque Deus não é o gênio da lâmpada que você controla. E nem a fé é a poção mágica que você usa. Ele é o Todo-Poderoso que te ama e quer te abençoar. Há uma diferença muito grande.
eu vou fazer uma receita aqui para dar certo isso na tua vida. Isso é magia, não funciona, é querer controlar Deus. Quem pode controlar Deus? O temor do Senhor te diz ao contrário. Não, eu não vou controlar o meu Deus, eu vou deixar Deus controlar a minha vida. Está entendendo a diferença? Entre uma religiosidade que não funciona e a verdadeira fé. Então, se o Espírito de Deus está chamando você, vai saindo do seu lugar, vem para cá, eu quero orar por você, quero orar pela tua vida, mas essa oração de entrega. Estou aqui, Senhor. Lá em cima na galeria, se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá, querido. Oração de entrega. Estou colocando a minha vida na presença do Senhor, para Ele ser o Senhor da minha vida. Eu preciso de tudo isso, mas eu quero que Ele seja o Senhor. E olha, a primeira grande tentação que você vai sofrer é dizer assim: legal, entendi, pastor, mas vou fazer do meu jeito. Então você não entendeu nada. Porque se num templo você não é capaz de obedecer à voz do Espírito, sabe quando você vai obedecer à voz do Espírito lá fora? Nunca. Então, diga: Senhor, se Tu me queres, se o Senhor quer fazer essa obra na minha vida, eu quero. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui me colocando nas Tuas mãos. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem para cá. Se tem uma família que Deus está chamando, vem a família toda, marido, mulher, filhos. Se você está entendendo que o temor do Senhor precisa ser a base da tua vida, vem para cá, eu quero orar com você, uma oração de entrega, senhorio absoluto de Jesus. Entrega, entrega. Tem famílias bonitas que vieram aqui hoje para apresentar os seus bebês. Vocês não vieram aqui só por isso, não. Deus tem uma bênção para você, mas essa bênção passa por essa entrega, porque a bênção é o Senhor na nossa vida, não é uma coisa. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem para cá, a gente vai orar juntos, e vai se colocar na mão do Senhor, e vai dizer: Senhor, eu quero, está na palma da Tua mão, eu quero, está na palma da Tua mão. Eu quero, Senhor, ser o alvo do Teu sustento e da Tua glória, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda aqui. Diz assim: eu ia morrer, a igreja orou, eu tinha câncer, perdi a mama, uma necrose, não tinha pele para reconstruir a mama, precisava emagrecer muito para ter pele, o plano não pagaria a gastroplastia, porque eu não tinha peso para isto, mas o Senhor proveu, o plano pagou tudo. Hoje preciso me reapresentar, porque Deus mudou a minha aparência, para todos verem do que Ele é capaz. Deus é bom. Ediliana está aqui. Eu vi as fotos dela, ela mandou para mim um e-mail com todos os detalhes. Que milagre, louvado seja Deus, né? Vamos orar juntos agora, você concorda? Tá? Então, querido, primeira oração é a tua, eu não posso fazer. É uma oração de entrega. Eu quero, Jesus, me colocar na palma da Tua mão. Eu sei que eu tenho problemas, pecados, defeitos, mas eu quero, Jesus, me colocar na palma da Tua mão. Fala isso para Ele com as tuas palavras. Eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. Fala para Ele. Eu quero que o Senhor entre no meu coração e me ensine a viver a vida do Teu jeito. Eu quero estar na palma da mão do Senhor. Sou eu quem precisa do suprimento, sou eu quem precisa da misericórdia, sou eu que preciso, Senhor, da Tua direção, dos Teus milagres e da Tua restauração. Tem misericórdia de mim, Jesus. Fala isso para Ele. Tem misericórdia de mim, Jesus. Fala. Que o Teu templo e o Teu trono sejam o meu coração. Agora eu quero orar por você, tá bom?
Querido Senhor, está aqui um povo que é teu. Eles não são um troféu do pregador. Não, Pai. Misericórdia. Eles não são, eles são ovelhas do teu rebanho. Eles são filhinhos amados do Senhor. Eles são as joias preciosas da tua coroa. Eles são aquelas pessoas por quem Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia. Mas Senhor, Tu te lembras, Jesus, quando andaste aqui na terra, e Tu disseste aos Seus discípulos, que esse povo era como ovelha desgarrada, que não tinha um pastor, uma ovelha que estava esfolada pela vida, machucada, e que a Tua palavra disse, Senhor, que o Senhor foi movido de íntima compaixão por essas ovelhinhas. Aqui estão elas, Senhor, e eu quero Te pedir, toma cada uma delas nos Teus braços, porque elas são Tuas, elas são do Senhor. Senhor, algumas estão todas encarapichadas, outras, Senhor, estão emaranhadas em espinhos, outras, Senhor, tem picão no meio dessa lã, outras estão feridas, estão machucadas, outras estão doentes. Eu quero Te pedir, Senhor, não apenas toma nos Teus braços, mas começa, Senhor, uma operação tremenda do Teu amor, de limpeza, de transformação, de proteção e de bênção, e que esses Teus filhos sejam, Senhor, revestidos da glória do Senhor. Reveste, Senhor, reveste com a Tua glória, e que eles, Senhor, quando chegarem em casa e encontrarem muitos dos problemas ainda, eles possam ouvir a voz do Teu Espírito: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que eles possam ouvir a voz do Teu Espírito a dizer: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que eles possam ouvir a voz do Senhor: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que eles possam ouvir a voz dos anjos dizendo: há alguma coisa impossível para Deus? Não há. Então, Senhor, que os impossíveis do Senhor comecem a acontecer nessas vidas, a começar de dentro do coração, mas não para no coração, mexe na casa, mexe na vida, mexe nas finanças, mexe na saúde, mexe, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria. Abençoa o Teu povo, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.